Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, abençoa-nos neste momento para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Faz com que nós, o Teu povo, amemos cada vez mais a Tua palavra, Senhor, para Te encontrar, para obedecer ao Senhor. Ó Senhor, nós queremos Te ver nas Tuas Escrituras. Fala conosco esta manhã, Senhor. Nós precisamos de Ti. Amém. Irmãos, nós vamos, a partir deste domingo, começar a falar sobre o terceiro ponto deste versículo. Nós já falamos da doutrina dos apóstolos e da comunhão. Agora nós vamos passar a falar do partir do pão. Nós acabamos de fazer. E eu, nessa manhã, não vou falar do aspecto doutrinário, de quem deve partir o pão, como é que acontece isso, mas o meu interesse é falar diretamente aos sentimentos e às afeições dos irmãos, com relação a esta mesa do Senhor. E este, irmãos, como abrindo a reunião eu disse aos irmãos, é o mais alto privilégio dos cristãos. Não há privilégio maior que nós possamos ter nesta terra, aqui vivendo, do que partir o pão. Não há um privilégio maior do que isso. Vocês sabem, irmãos, que o partir do pão na cristandade hoje é um negócio que, a ceia do Senhor, né, que ninguém dá muito valor. Basta você ver que na maioria dos lugares a ceia do Senhor é celebrada uma vez por mês. Em outros lugares a cada 6 meses. Tem lugares que uma vez por ano. A ceia do Senhor é esquecida, deixada de lado, menosprezada. Quando nós vamos ver a prática dos irmãos do Novo Testamento, a igreja primitiva, por exemplo, um versículo que deixa isso muito claro, Atos 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Veja que era o costume da igreja primitiva, todo primeiro dia da semana partir o pão. Este era o objetivo com o fim de partir o pão. Esta era a finalidade pelo qual eles se reuniam. Eu falei que às vezes em lugares se parte o pão uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. E como é feito isso? No finalzinho da reunião, quando já está tudo acabando. Vem aqui, está esquecendo, toma aí um golinho de vinho, come um pedaço de pão. Aí o grande homem de Deus está lá na frente, oferece, dá a bênção para os irmãos, eles vão embora. Esta é a mesa do Senhor e o partir do pão na cristandade em geral. É assim, o Senhor que disse tão afetuosamente aos seus discípulos: fazei isso em memória de mim. Lembrem-se, recordem do que eu fiz por vocês, da minha morte, do sacrifício. Façam isso em memória de mim. Hoje, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se professam assim, têm abandonado essa prática e deixado de lado. Irmão, mas isso acontece por aí, não acontece isso com a gente, imagina. A gente parte o pão todo domingo, né? É verdade, irmãos, nós partimos o pão todo domingo. Mas o que eu quero que os irmãos pensem hoje, enquanto eu falo, e trabalham comigo aí enquanto eu vou falando, é como tem estado o seu coração com relação à mesa do Senhor. Está frio? Está indiferente? Você entende o amor e a ternura do Senhor ao instituir esta mesa? Vamos abrir em 1 Coríntios 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quero que os irmãos notem a expressão primeira, a noite em que foi traído. Eu já disse no início da reunião, irmãos, que o momento em que o Senhor foi instituir esta mesa foi o momento mais duro da sua vida. Nós, diferente do Senhor, quando estamos passando por dificuldades e por momentos difíceis, nós não costumamos pensar nos outros. Nós pensamos só em nós mesmos. E o Senhor, no momento mais duro, na noite em que ele foi traído, ele pensava e amava seus discípulos a ponto de instituir algo que fosse precioso, não só para o Senhor, mas para os próprios discípulos, para a própria igreja, para fazê-los lembrar. Então, como eu já disse, naquela noite, aquele que comia com ele o traiu. Naquela noite, os 3 discípulos que ele chamou para vigiarem e orarem com ele, o abandonaram, ficaram dormindo. E ele ali orava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Naquela noite, ele suava gotas como de sangue. Tamanha era a sua aflição. Nós, irmãos, não temos noção do que o Senhor passou e do que o Senhor enfrentou para ter para si uma noiva. Aquela noiva que ele elegeu antes da fundação do mundo. Nós não temos noção de todo o sofrimento e de tudo que representa a noite em que ele foi traído. E naquela noite, ele toma um pão e diz: este é o meu corpo. Irmãos, você sabe que enquanto o Senhor partia aquele pão e entregava na mão dos seus discípulos, ele estava vendo o que aconteceria com ele? Ele estava vendo que ele seria maltratado pelos nossos pecados? Você sabe que quando ele entregava aquele vinho na mão dos seus discípulos, ele dizia: este é o meu sangue que será derramado. Era o próprio Senhor reunido com os seus 12 no momento de maior aflição e angústia que estava servindo. A mesa do Senhor, irmãos, é o próprio Senhor servindo a sua igreja. Pode o Filho de Deus chegar a essa mesa indiferente, irmãos? Pode o Filho de Deus dar pouco valor a isso? Esta é toda a nossa esperança, irmãos. Aqui repousa toda a nossa paz com Deus, toda a nossa expectativa de que um dia encontraremos com Ele. Ali ele partiu, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Este sangue que é derramado por muitos, por vós, por muitos. É muito pessoal, é muito particular. Cristo se entregou e morreu pela sua igreja. Este é o partir do pão, irmãos. Fazei isto em memória de mim. Essa é a outra expressão. Em memória de mim. Por quê, irmãos? Você sabe que a igreja, ela não tem muitas cerimônias, né? As cerimônias, os rituais estão no Velho Testamento. A igreja não tem muitas cerimônias. A igreja tem 2. A igreja tem o batismo e a ceia. Não tem muitos cerimoniais. Mas por que o Senhor instituiu isso para nós? Por que o Senhor disse: olha, façam isso em memória de mim? Qual a importância disso? Qual o sentido? Porque tem uns crentes aí hoje em dia dizendo que não, tudo na vida cristã é espiritual, partir o pão é físico, não precisa disso. Tudo louco, tudo xarope. Não entende as escrituras, não entende. Tem que falar no português claro mesmo. Isso aí é coisa de xarope.
O Senhor disse, fazer isto em memória de mim. Quem aqui ousa dizer que não é importante fazer isso? Não é? Mas por que Ele instituiu isso? Por que Ele quis que fosse assim? Porque Ele sabe quem nós somos. Quando fazer isso em memória de mim, lembrem-se do que eu fiz. Anunciar isso até que eu venha. Lembrem-se do que eu fiz. Por quê, irmãos? Porque nós nos esquecemos. Porque nós, com frequência, nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos do sacrifício do Senhor. Qual é o motivo da tristeza dos cristãos neste mundo? Qual é o motivo de tanta ansiedade? Qual é o motivo de tanta... Parar de meditar no Senhor. Parar de meditar no que Ele fez. Esquecer-se do Senhor. Achar que as coisas que realmente importam são as coisas do aqui e agora, deste mundo. E não olhar para o Senhor. O tema, irmãos, que eu não anunciei, é uma mesa no deserto. Por que o Senhor diz fazer isso em memória de mim? Vocês lembram quando Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele viu aquela cidade destruída? A Babilônia tinha invadido Israel e destruiu completamente a cidade. E ele escreve as suas lamentações. No capítulo 3, ele diz, eu sou o homem que via a aflição do meu povo. Ele pregou. Ninguém deu ouvido para ele. Ele pediu para que eles se arrependessem, não se arrependeram. Então veio a Babilônia, destruiu tudo, botou fogo na cidade. E Jeremias vê lá aqueles montões, tudo entulhado na cidade destruída. Ele diz, eu sou o homem que via a aflição. Ele diz, contudo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque o Senhor diz fazer isso em memória de mim. Porque Ele sabia em que condições nós estaríamos neste mundo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis de passar por dificuldades, por provações. Mas o Senhor preparou uma mesa no deserto para o seu povo. Davi diz isso no seu Salmo 23. Preparas-me uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários. Não é lindo, irmãos, que o Senhor prepare para nós uma mesa na presença dos adversários? Nós estamos aqui ainda, irmãos, entre os adversários. Satanás, o mundo, a carne. Mas há uma mesa preparada para nós. Nesta mesa, o cristão que tem tido o mínimo de visão espiritual, que tem tido comunhão com o Senhor, sabe que tudo que ele precisa está colocado, representado ali, naquele pedaço de pão e suco de uva. Fala de tudo que ele tem de mais precioso, ou da única coisa que ele verdadeiramente tem, que é Cristo. Falar que tudo que eu tenho é Cristo não é um brado de lamento, eu só tenho Cristo. Não, irmãos, é nosso maior brado de vitória. Nós temos a Cristo. Nós somos dele, ele é nosso. Vamos abrir no Salmo 78, versículo 19. Então, o Senhor instituiu esta ceia que é tão desprezada hoje pela cristandade, que fazem tão pouco caso no momento de maior dor e sofrimento que ele passou. E ele fez um pedido carinhoso, afetuoso. Isso é um pedido carinhoso. Fazer isto em memória de mim. Lembrem-se de mim. Isso vai ser bom para vocês. É bom para vocês lembrarem o que eu fiz por vocês. Isso aquece o coração de vocês para viverem neste deserto. Vocês lembram-se do que eu fiz por vocês e da promessa da minha vinda. E isso faz com que o coração de vocês não se esfrie enquanto vocês vivem aqui. O Salmo 78 inteiro narra as quedas e provocações do povo de Deus e a misericórdia e a graça do Senhor em restaurá-los vez após vez.
O salmo é muito grande, olha só, são 72 versículos. Um salmo muito lindo para se ler e ver como o Senhor é cheio de graça e de misericórdia e como nós somos maus e pecadores. Vamos começar essa leitura do Salmo 78 no versículo 12. Salmo 78, versículo 12 diz assim: Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Aqui o salmista está narrando tudo aquilo que o Senhor fez desde a retirada do Egito. Fez sinais e prodígios entre os pais no Egito, todas aquelas pragas, tudo aquilo que o Senhor fez para retirar aquele povo do Egito com mão forte. E aí ele começa a narrar também o cuidado do Senhor no deserto. Deserto, aquele calorão, então de dia tinha uma nuvem que os livrava daquele calor e também os guiava. À noite, aquele frio no deserto, tinha uma coluna de fogo que os iluminava para ver o que estava acontecendo e também os aquecia. Se todo cuidado, eles tinham sede no deserto, da rocha saía água. Aí o versículo 17 diz: Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do seu gosto. Falaram, olha o que eles falaram, essa é onde queríamos chegar. Falaram contra Deus dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Quando o Filho de Deus... Irmãos, essa mesa no deserto aqui não é a mesma mesa do Senhor que nós comemos hoje. Não é, irmãos, mas nós estamos abordando aqui, trazendo aplicações para nós. O Filho de Deus, quando está passando por este deserto, que é este mundo, e começa a achar a mesa do Senhor algo desnecessário, começa a achar a mesa do Senhor algo sem valor, vem à mesa do Senhor, mas seu coração não está aqui. Ele está dizendo a mesma coisa que disseram os israelitas naquele momento. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode acaso Deus dar-nos prazer aqui neste mundo? Pode acaso Deus nos dar algo que nos supra? O que na verdade nós queremos é o alimento do nosso próprio gosto. Não é isso que eles disseram? Qual tem sido a sua visão em relação à mesa do Senhor? Primeiro, irmãos, você tem encarado este mundo como um deserto? Porque se você não encara este mundo como um deserto, ao invés disso, acha que as suas fontes de prazer, de satisfação estão neste mundo, a mesa não importa. Você nem está encarando este mundo como um deserto. Tudo que você precisa, você encontra de prazer neste mundo, de alegria neste mundo. Ou você não encontrou os prazeres que busca neste mundo ainda, mas você vive buscando. Que às vezes pode estar nessa também, né? Todo mundo aqui, a maioria é pobre, todo mundo pobre, não tem as coisas que o mundo... Mas, mesmo não tendo, se esta é a sua busca, você não está vendo o mundo como um deserto. Você está vendo o mundo como um lugar onde você pode adquirir provisões para você. Como um lugar onde você pode ter as coisas que vão satisfazer a sua alma. São os ídolos que nós criamos no nosso coração. E aí quando nós olhamos... Mas o crente que tem visto este mundo como... Esse mundo não tem nada para mim. Isso aqui é um deserto. Isso aqui não tem nada de prazer aqui, não tem nada de agradável aqui. Então ele encara este mundo como um deserto, como um lugar ruim. E ele diz,
Eu não posso perder a mesa que o Senhor preparou para mim neste deserto. E esta mesa que o Senhor preparou para mim neste deserto é a comunhão dos santos, é o partir do pão, é a palavra do Senhor. Isto é um banquete de Deus neste deserto. O crente que não tem encarado este mundo como deserto fala: meu banquete é outra coisa. Eu tenho alimentos mais preciosos do meu gosto para me satisfazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Veja em Números capítulo 11, versículo 4. Números 11, versículo 4. E o populacho, ou o misto de gente que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Este é o falar do povo de Israel no deserto, sendo guiado pelo Senhor, sendo protegido pela nuvem, sendo conduzido pelo clarão de fogo que estava sobre eles, tendo água da rocha para que eles saciassem a sua sede. Mas o que eles começaram a desejar? O que é que eles começaram a desejar? Eles começaram a desejar o que eles tinham no Egito, as coisas do mundo. E aí nós vemos uma cena pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E não é incomum ver filhos de Deus chorando por coisas sem valor, chorando por não encontrarem seu lugar neste mundo. Irmão, você não pode chorar por não encontrar seu lugar neste mundo. Você tem que se alegrar, você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Você não pode procurar as coisas deste mundo e achar que você encontrará sentido e satisfação para a sua vida neste mundo. Você não vai. Seja na profissão, seja buscando e alcançando seus objetivos e sonhos, isso não vai lhe trazer verdadeira alegria. Embora você, correndo atrás dessas coisas e buscando essas coisas, ache que isso vai lhe trazer. Não chore por não ter as coisas deste mundo. Não faça como os filhos de Israel. Não chore pelo que você não tem deste mundo. Chore como Maria. Levaram meu Senhor. Mulher, por que choras? Porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Chore por isso. Chore porque você não é mais santo. Chore pelos seus pecados. Lamente por isso, mas não lamente pelas coisas deste mundo. Não chegue ao ponto do que eles disseram no versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Sua alma está seca, lhe falta alegria, lhe falta prazer. A sequidão da sua alma tem um porquê. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Jesus disse: eu sou o pão do céu. Vossos pais comeram um maná do deserto, mas quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Verdadeira comida é minha carne, verdadeira bebida é o meu sangue. Então nós temos uma mesa no deserto. Você vai ficar olhando para o deserto ou vai se assentar na mesa? Você vai correr atrás dos prazeres e das benesses deste mundo ou vai olhar para Cristo? Não fique triste, meu irmão, minha irmã, por coisas deste mundo. Eu suplico a vocês, tire essas escamas dos olhos de vocês e vejam quem Cristo é.
Vejam quem Cristo é, vejam o que Ele fez, fazer isso em memória de mim. Este amor, esta ternura com que Ele nos chama e a esperança que nós temos até que Ele venha. Em Números 21, versículo 5. Vamos ler do versículo 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Está demorando demais. O povo começou a ficar impaciente. Está demorando demais, o Senhor não volta. Está demorando demais, as coisas não acontecem. É sempre a mesma coisa. É a reunião para ouvir a palavra, é a reunião para partir do pão, o caminho é o mesmo, não muda. Eu começo a ficar impaciente. E o povo falou contra Deus, versículo 5, e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? É como se nós disséssemos: por que o Senhor nos salvou? Por que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Acaso o Senhor pode preparar uma mesa no deserto? A gente vai morrer aqui. Por que o Senhor nos tirou do mundo se a gente não tem satisfação no Senhor? Os nossos apetites estão lá. Nós lembramos das coisas que tínhamos no mundo. É lá nosso prazer. É isso que eles estão dizendo. Onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, tem nojo, está enjoada, está cansada deste pão vil, deste pão sem valor, deste pão miserável. Olha o que eles estão dizendo. Que o pão que Deus dava do céu era um pão miserável, vil, sem valor. E a mesa do Senhor, irmãos? É o pão que desceu do céu. É aquele que abriu mão da sua glória e se fez homem por amor de nós. Você vai dizer que isto é sem valor, que isto é miserável, que qualquer coisa pode te tirar de se assentar ao redor desta mesa? Não me admira, irmãos, tanta tristeza. Não me admira tanto, não ter tanto sentido as coisas neste mundo. Não ter tanto prazer e alegria no Senhor, se você considera o próprio Cristo sem valor, se você considera a própria mesa do Senhor como qualquer coisa. Que o Senhor nos desperte. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exige perseverança, não é, irmãos? Perseveravam no partir do pão. Quem fica impaciente no caminho deixou de perseverar. Quem começa a sentir fastio do pão do céu, quem começa a não ver valor em Cristo, está cegado pelas coisas deste mundo. Deixou as coisas deste mundo tomar o lugar que pertencia somente a Cristo. Eu quero concluir de maneira hoje bem breve, mas eu acho que os irmãos entenderam o sentido que foi dado às palavras. Irmãos, o Senhor preparou para nós esta mesa no deserto, é um refrigério, é um banquete, é um descanso para nós. Este é o descanso do crente aqui neste mundo. Você não vai encontrar descanso verdadeiro em outras coisas. Estou cansado demais para ir à mesa do Senhor. Então é o lugar certo, irmão. Se você está cansado demais, é o lugar certo, porque aqui é o lugar do descanso. Aqui é o lugar da comunhão com o Senhor. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco, diz o Senhor. Aí os discípulos dizem: não, eu não tenho. Eu não tenho desejado comer ansiosamente contigo, não, Senhor. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, não. Nós não temos nada mais importante. Nós esperamos o dia do partir do pão, porque o dia nós partiremos o pão presencialmente, face a face com o nosso amado Senhor.
Um dia isso acontecerá, irmãos. Uma vez, Tomé não estava na reunião com os irmãos. O Senhor apareceu e todos os discípulos viram, menos Tomé. Tomé faltou naquela reunião. Tomé perdeu a presença do Senhor naquele dia. Você perde quando falta no partir do pão, quando deixa essas coisas de lado, achando que isso não... mas tem todo domingo, e é todo domingo a mesma coisa. Não. Mas é aquelas musiquinhas, aqueles irmãos, aquelas mesmas orações, os irmãos tem vez que lê os mesmos versículos. Para de olhar uns para os outros aqui, ó. É a mesa, é o Senhor, é para Ele. E se o nosso coração não for acendido, não for aquecido pela mesa de amor do Senhor, pelo que mais será? Pelo que mais será? Se olhar para a morte e a promessa da vinda do Senhor não nos toca mais, o que vai nos comover? O que vai nos tocar? O crente chora pelo filme romântico que assiste, mas não consegue se quebrantar aos pés do Senhor que morreu por ele na cruz. Não está certo. Eu disse aos irmãos que não iria falar doutrinariamente, mas que queria tocar os sentimentos e o coração dos irmãos. Irmãos, por um lado eu quero que vocês vejam a grandeza de Cristo, a beleza e a ternura do amor dele por nós ao fazer isso e pedir: façam isso por mim, lembrem-se de mim, façam isso por mim todas as vezes, eu vou voltar, façam isso até que eu venha, eu os amo, façam isso, eu vou voltar para vocês, mas enquanto eu não volto, enquanto vocês estão neste deserto, eu preparei para vocês uma mesa de amor, um banquete no meio do deserto, na presença dos seus adversários. Vocês serão protegidos na comunhão, vocês estarão comendo, ninguém vai impedir vocês de comer. Eu garanto isso, vocês vão comer a minha mesa na presença dos adversários. Eu vou servi-los nessa presença, neste mundo. Mas um dia eu tomarei com vocês presencialmente. Eu não vou tomar até que venha no reino do meu Pai a tomar novamente. E Ele está aguardando, irmãos. Ele está aguardando. Bom, se algum irmão quiser falar ou orar, algum irmão deseja falar sobre isso? Eu estava lendo em Números 21. Vou ser bem breve, irmãos. A minha versão, o verso 5 diz assim: falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Essa versão aqui é ainda pior, né? Ela expõe, irmãos, não só o fastio, né? Como alguém que comeu muito uma coisa e dá aquela aversão, né? Enjoa. Mas, irmãos, pensem em qualquer coisa que vocês detestam e tentem imaginar um povo dizendo isso ao Senhor. A nossa mente, ela pode até tentar amenizar isso de alguma maneira, né? Nós temos esses mecanismos, né, do pecado. Mas, irmãos, eles estavam falando isso na cara de Moisés, e para eles, naquele tempo, naqueles dias, era como dizer face a face para o Senhor: olha, eu detesto esse pão aí todo dia, esse pão. Todo domingo isso. De novo reunião.
Ah, irmãos, há algo muito errado em nossos corações. Será que nós não estamos vendo? Nós sofremos muito por coisas sem qualquer valor. E não temos qualquer esforço pelas coisas eternas do Senhor. Há algo de muito errado em nossos corações, irmãos. Há um louvor antigo que dizia: chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Irmãos, esse louvor é lindo. Quando ele diz chora, é porque Israel sabe que está errado em ter as suas afeições nesse lugar, no Egito. Chora, porque aqui não é o seu lugar. Chora, porque eu te escolhi, e ainda que você seja mau e despreze as santas coisas que eu separei para você, ainda assim você tem lugar em minha mesa. Então chora, porque não é o seu lugar. Ah, irmãos, que isso mude a afeição dos nossos corações. Que isso mude as nossas prioridades nas coisas práticas e reais dessa vida. Ainda agora, ainda hoje. A maneira como nós tocamos os nossos negócios, como nós trabalhamos, a maneira como vivemos em família, a maneira como vivemos uns com os outros. Nós falamos um tempão sobre comunhão, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Que Ele conceda verdadeiro arrependimento aos nossos corações, irmãos. Amado Senhor, nós te imploramos misericórdia, porque nosso coração se afeiçoou a esse mundo, Senhor. Nosso coração está arraigado, Senhor, como raízes de uma velha árvore que tem suas raízes já profundas e fortes, Senhor. Assim é o nosso coração para com o mundo. E por causa disso, por causa do nosso pecado, Senhor, nos esquecemos de Ti e passamos a desprezar as Tuas santas coisas. Por isso te pedimos, Senhor, como igreja, em nome de Jesus Cristo, que tire as escamas dos nossos olhos, como disse o meu irmão na pregação. Que faça, Senhor, cessar a nossa cegueira. Que quebrante e amoleça os nossos corações, Senhor. E que vejamos uns nos outros. E o Senhor possa ver em nós, como igreja, Senhor, frutos dignos de arrependimento, Pai. Amém, Senhor.